Então, bom dia a todos. Eu vou até pedir autorização, não vou ficar aqui atrás do púlpito, eu sou muito pequenininha, aí vocês não vão me enxergar. Gostaria muito de agradecer à comissão organizadora pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje nessa conferência. Eu sou uma infectologista que gosta muito de controle de infecção, trabalho realmente em 3 hospitais lá em Curitiba e também tenho uma participação lá com a Comissão Estadual de Controle de Infecção do Paraná e também vou trazer para vocês aqui algumas questões aí que a gente trabalhou lá no Estado. Não tenho conflito de interesse para essa palestra. E eu queria colocar aqui para vocês o nosso sumário, como é que a gente vai trabalhar nessa nossa apresentação aqui dos próximos 30 minutos. Contextualizar um pouquinho, só para a gente ir formando a ideia em relação ao que a gente vai trabalhar com a resistência microbiana em relação à Covid, as complicações bacterianas e frequência de uso de antimicrobianos, e aí os impactos, tanto aquilo que a gente previu que poderia acontecer, quanto aquilo que aconteceu efetivamente, e será que a gente consegue pensar em saídas ou soluções para as questões que a gente está atualmente enfrentando, né? Então, é só para trazer para vocês um número, assim, para a gente ter a noção da amplitude aí do problema, que ainda, com certeza, não acabou, né? E as diversas ondas aí que a gente teve em relação ao tempo, né? Com a situação da Ômicron aqui em janeiro de 2022, apesar de ter diminuído as internações, a gente continua tendo aí a transmissão, e isso com impacto elevado nos óbitos. Tanto no Brasil, com a questão do número de casos, a gente está com mais de 30 milhões de casos confirmados, e aí com 2,1% de letalidade, a gente também esteve vivendo aí as ondas com relação às variantes, variante Gama, variante Delta, e atualmente é a variante Ômicron, que é o que está predominando. Olhando para a questão da interface entre a Covid e a infecção bacteriana, que essa é a reflexão que a organização pediu, né, refletindo sobre resistência microbiana e Covid. Então, para a gente poder refletir, seria interessante a gente olhar como que a gente vê a relação da infecção bacteriana com a Covid. Em relação à fisiopatologia, né, da infecção pelo SARS-CoV-2, quando a gente tem lesão no epitélio, né, respiratório, que é o que o SARS-CoV-2 faz no epitélio pulmonar quando faz a pneumonia, você facilita, além da atividade inflamatória, você facilita a adesão bacteriana e aumenta a propensão com relação à infecção bacteriana. Então, sim, na Covid a gente pode ter co-infecção bacteriana, mas é muito menos do que a co-infecção ou superinfecção que acontece no paciente que está hospitalizado e que a gente sabe que tem muitos outros fatores aí envolvidos. Então, já é esperado que a gente tenha essa questão da infecção bacteriana associada. Como que foi essa frequência em relação a esses casos que foram sendo reportados já no início da pandemia? A gente vê aqui esse trabalho, foi de maio de 2020, a publicação. Foi uma revisão aí de 30 estudos já, com 3.834 pacientes, juntou estudos da China, Estados Unidos, Espanha, Tailândia e Singapura. E nesse estudo, 7% do total aí de pacientes já tinha, dos hospitalizados com Covid, tiveram alguma infecção bacteriana. E, obviamente, que a proporção de terapia intensiva e as unidades mistas diferenciada, né? Com 4% para unidades mistas e com 14% em pacientes em terapia intensiva. 3 estudos já reportaram concomitância com infecção fúngica já lá no começo, em 2020. A gente sabe que isso foi acontecendo. A gente teve muitos casos, né, de co-infecção, tanto com cândida quanto com aspergilos. O caso de criptococo também a gente teve. Então, a gente foi vivendo situações diferenciadas aí de pacientes internados com a Covid. Nessa outra publicação aqui também, só que agora de janeiro de 2021, um ano depois, a gente vê a mesma situação, né? Uma coorte observacional de pacientes que foram seguidos no hospital em Barcelona, 989 pacientes seguidos, 43 pacientes com 51 infecções. O tempo médio para desenvolver essas infecções no paciente internado foi mais ou menos de 10 dias, e isso é bem parecido com o que a gente vê na prática clínica de uma forma geral. E a maioria dessas infecções, das superinfecções aqui, aconteceram nos pacientes, obviamente, internados em UTI, que é onde a gente tem o maior risco por todas as razões que a gente já conhece, né? Tanto Pseudomonas, Escherichia, Klebsiella e Staphylococcus aureus foram as bactérias aí predominantes, os agentes etiológicos dessas infecções. Já com multidroga resistente aí com Pseudomonas, ou Escherichia coli SBL, Klebsiella SBL,
e com infecção fúngica com aspergilos e candida albicans. Então, a gente viu na COVID, isso é um, né, dos relatos aí da literatura, mas a gente viu isso acontecendo ao longo dos meses aí sequenciais com a pandemia. E que características esses pacientes tinham em relação à propensão a fazer infecções? Então, é bacana, esse mesmo artigo ele coloca em relação aos pacientes que não fizeram infecção, com aqueles que fizeram infecção comunitária, né, que já vieram com infecção comunitária, ou aqueles que tiveram infecção relacionada à assistência à saúde. Quando a gente olha o uso de tocilizumab, metilprednisolona e dexa, diferença significativa para aqueles pacientes que fizeram infecção relacionada à assistência à saúde. Então, a imunossupressão já da COVID e das drogas que a gente usou para tratar a inflamação, para ajudar o paciente a sair da crise inflamatória da COVID, com certeza impactaram na questão das infecções bacterianas. A outra coisa que impacta é o tempo de permanência no hospital, 20 dias, para quem teve infecção relacionada à assistência à saúde. Em termos de admissão em UTI também, maior. Duração da UTI também. E óbito, obviamente, também, só não estatisticamente significativo, bem próximo do ponto de corte ali. E o uso de antibióticos em paciente com COVID. Isso foi uma coisa bem importante que a gente viu na prática clínica, que é o paciente chegar já na sala do pronto atendimento e receber, né, a prescrição lá de uma terapia antimicrobiana para uma infecção respiratória bacteriana, principalmente lá no início, onde a gente ainda não tinha muita informação. Então, a quantidade de antibiótico, talvez desnecessária, que a gente utilizou, por conta por não saber realmente, a gente ter dúvidas, né? O médico que está prescrevendo, principalmente na sala da emergência, ele tem pouca informação, ele precisa ser o mais rápido possível, ele precisa decidir o que ele vai fazer com o paciente, e na mínima suspeita, isso aconteceu. Então, 67% dos pacientes acabaram recebendo alguma antibiótico terapia, mas 72% não tinham uma infecção claramente documentada. Então, esse meio do caminho, aí, esse limbo, foi uma situação difícil da gente separar. E as infecções bacterianas, elas foram um fator importante de risco para a mortalidade, assim como a idade, como a gente viu, os pacientes de maior idade sofreram mais com a questão da infecção bacteriana. Esse slide é só para chamar a atenção que antibióticos, sim, tem relação com a resistência bacteriana, por conta de a gente selecionar as cepas aí que já têm alguma resistência. Então, já é previsto que se você aumenta o número de pacientes em uso de antibiótico, a gente vai ter impacto subsequente em relação à resistência. Porém, na COVID, o impacto talvez não seja imediatamente após, mas a gente sabe que quem teve pós-COVID, quem está tendo pós-COVID, que ficou com sequelas pulmonares, que tem tido infecções pulmonares de repetição, que aumenta a chance de você precisar usar mais antibiótico. Então, não é uma coisa que acabou ali no internamento, talvez a gente tenha esse paciente tendo problema aí por muito tempo em relação ao fator de risco dele apresentar infecção bacteriana no pulmão que já foi sequelado, digamos assim, né? Então, nesse momento, chamando aqui é o título da apresentação, fazendo uma reflexão, né? O que a gente já seria possível com esses dados ali de maio, né, de 2020, a gente refletir sobre resistência microbiana na COVID. Foi colocado, e bem já lá no começo, e muito bem colocado, que a infecção bacteriana com COVID, provavelmente junto com a resistência microbiana, é como se fosse o trio mortal, digamos assim, né, uma combinação perfeita para a questão realmente ficar muito complicada em relação ao controle dessa resistência bacteriana. A gente teve uma pandemia de COVID que veio superimposta a uma pandemia de multidroga resistente que já estava em andamento. Então, isso é uma situação que não dá para a gente ignorar. E não é uma coisa tão recente, gente. Pandemia de resistência microbiana, a gente já tem falado nisso há muito tempo, né? E a gente precisa realmente olhar para isso com mais seriedade e com mais eficácia nas nossas ações, né? Então, no começo, colocando aqui a reflexão, muitos artigos foram saindo, cartas ao editor, com os autores preocupados com o impacto que poderia acontecer em relação à resistência microbiana. São reflexões em relação à questão de resistência, a questão do impacto no stewardship, a questão de impacto em saúde pública, a questão de, assim, a gente não conseguir, a gente saber da ameaça e não conseguir resolver a ameaça, porque são muitos fatores envolvidos, né?
E o que acontece é que quando você está falando de resistência, para quem está prescrevendo lá na sala de emergência, no primeiro atendimento, nem sempre esse perigo ele é perceptível para quem prescreve na hora, né? Você está com o paciente na sua frente, você tem sinais clínicos, você tem alguns exames, você tem que tomar decisão rápida, e como é que você vai fazer? Então, muitos médicos acabam não percebendo esses perigos, né? E, não, mas o meu paciente está muito grave, eu preciso prescrever um antibiótico de amplo espectro, porque eu não posso errar, principalmente se o paciente está lá em choque séptico, digamos assim. E isso faz com que ele tome decisões que só depois as coisas vão acontecer. Então, a gente tem que pensar que isso é um fator importante. E um daqueles artigos que eu coloquei ali anteriormente, que eu quis chamar a atenção para vocês aqui, ele fez um questionário eletrônico com profissionais da saúde envolvidos com o programa de controle de antimicrobianos. E perguntou o que se poderia prever em relação a problemas aí com relação à Covid e resistência bacteriana. Então, o que foi previsto ali? Redução da adesão às políticas de prescrição, já se imaginava que isso poderia acontecer. Aumento de antibiótico de uso restrito, de amplo espectro, de duração de prescrição, aumento da doença por Clostridiose difficile, dificuldade de escalonar, não ter menos possibilidade de vigiar os multi-Rs, surto de multi-R, de Clostridium, dificuldade de diagnosticar a co-infecção, escassez de antimicrobiano, falta de antimicrobiano no mercado, que a gente também viveu isso, né? E drogas novas não estarem disponíveis, ou ter alguma situação de reposição de drogas aí que não tivesse tanto efeito adequado. Então, a pergunta aqui, será que tudo isso aconteceu? Acho que sim, né? Eu vivi uma realidade lá no Paraná, imagino que todo o país viveu toda essa questão aí. Então, refletindo o que de fato aconteceu, essa publicação aqui da Espanha, que é bacana de a gente olhar os dados, né? A co-infecção na admissão foi de 8,4%, mas na UTI foi mais de 50%. Então, sem dúvida, o paciente internado com Covid em UTI é encrenca na certa, né? Então, 59% aqui, 59 infecções, 0,6 para 1.000 dias de hospital. Então, chama muito atenção porque não é um número que a gente está acostumado a ver habitualmente no paciente que não tem uma unidade que não é a unidade de Covid. Com impacto na pneumonia associada à ventilação mecânica, na infecção primária de corrente sanguínea e também associada a catéter, e também impacto na infecção relacionada à sonda vesical de Demore. Muito mais impacto, às vezes, em pneumonia, infecção de corrente sanguínea, e menos impacto aí em infecção urinária. E surto também, tá? Esse foi um dos primeiros relatos aí de surto de acineto numa unidade lá em New Jersey, né? Que já foi notificada em de fevereiro a julho de 2020. E o que eu queria chamar a atenção para vocês aqui dessa figura? A gente tem em azul os Covids negativos e em branco e achurado os Covids positivos. Então, houve casos tanto em paciente Covid negativo quanto Covid positivo. O que isso quer dizer, gente? Que a gente falhou feio nas medidas de prevenção, né, de infecção e de transmissão quando veio aquela loucura da Covid, quantidade de paciente internado, e ele chama atenção para isso. A gente teve muito paciente que não era Covid, que também teve infecção por acineto, provavelmente por transmissão aí cruzada intra-hospitalar. Então, isso chama atenção. Quando vem a Covid para o hospital, se você não cuidar, as suas unidades todas vão estar com problema, tá? Outros artigos aí com relação ao impacto na Covid, tanto para aumento da frequência de Klebsiella resistente a aminoglicosídeo, quanto para Klebsiella resistente a carbapenêmico, quanto para Candida auris, né? E outros tantos, eu só coloquei alguns exemplos aqui para vocês, de impactos que tivemos, não só de acineto, de Klebsiella, e também de situações aí de infecção fúngica. E em relação às infecções por Acinetobacter, em especial, nesse artigo que tratou das situações de fatores que predizeram, né, mortalidade nesses pacientes com Covid, a co-infecção com acineto teve um odds ratio aí de 9,3 para óbito. Então, não é brincadeira, a gente precisa olhar para isso com seriedade, porque isso aumenta a chance, inclusive, do paciente ir a óbito numa situação já é Covid e mais infecção por acineto. E eu quis trazer para vocês aqui uma experiência do Paraná. Foi bem interessante, a gente já tem esse sistema online de notificação de infecção há um tempo, e nesse sistema as CCHs notificam as infecções, né, número de infecções para cada sítio, para cada tipo de UTI,
e para cada infecção o tipo de micro-organismo com o seu perfil de resistência, né? A gente depois repassa isso para a Anvisa, então a gente acaba não notificando no Forms, mas a gente notifica no sistema do Estado. E isso para nós é interessante porque propicia a possibilidade de a gente trabalhar com reports, né? Eu só trouxe um exemplo aqui para vocês do boletim do Sistema Online de Notificação do Estado, em que a gente traz lá adesão ao preenchimento do SONI, fatores aí, taxa, né, de IRAS e de quantidade de infecções e de óbito em IRAS, as taxas globais, infecção cirúrgica, IRAS em UTI. A gente fez esse ano agora uma específica de UTI em Covid, para a gente ter o diferencial. Além disso, chamar a atenção para vocês aqui que nesse de 2021, publicado em 2022, o Acinetobacter, acredita em mim, ele está aqui em cima, ele era o 5º lugar, hoje ele é o 1º lugar. Em 2021 ele foi o 1º lugar como agente de infecção relacionada à assistência à saúde, né? Junto depois com Klebsiella, com Staphylococcus, com Pseudomonas, ele era o 4º, 5º lugar e foi lá para o 1º lugar, né? E a gente consegue fazer o perfil por bactéria, por sítio, e os vermelhinhos aqui geralmente são a resistência aos carbapenêmicos, né? A cineto aqui chamando a atenção para vocês, está aqui, ó. A cineto em torno de 85% de resistência a carbapenêmico, né? Daqueles que fizeram infecção relacionada à assistência à saúde. E o que chamou a atenção aqui, mostrando só, vocês acreditam em mim, está pequenininho, mas o que é marronzinho e rosinha aqui é o que está relacionado a dispositivo invasivo, catéter, ventilação mecânica e sonda urinária, e o que está azulzinho é que não é relacionado a dispositivo invasivo. E ali são números absolutos de infecção. O que está mais clarinho, mais escurinho aqui, é o impacto aqui de 2021. Então, a gente teve um boom mesmo de número absoluto de infecções nas três topografias, né, de infecção hospitalar. E junto tem um report aqui sobre o consumo de antimicrobianos em DDD. A gente divide o Paraná em 4 macro-regiões, né? Então, macro-leste, norte, noroeste e oeste. E os top 10 aqui de antimicrobianos em consumo com DDD, tanto na UTI quanto fora de UTI. Então, a gente vê que meropenem e ceftriaxona, cefepime aqui ficam geralmente como o primeiro da lista, né? E no Paraná a gente consegue daí olhar, por exemplo, aqui o estado com mais consumo de meropenem por 1000 pacientes dia e mais consumo de polimixina por 1000 pacientes dia. Então, é um boletim bacana, está disponível no site da Anvisa, lá no Programa de Segurança do Paciente. E por conta do boletim, e o que a gente viu quando a gente fez a análise de 2020 para 2019, a gente levou um susto, né? Aqui atrás tem número de pneumonias associadas à ventilação mecânica em 2019, e isso aqui foi 2020. E aí a gente, nossa, isso chamou muita atenção em relação à questão tanto de resistência, né? Fomos atrás aí dos micro-organismos, e conseguimos gerar uma análise bem interessante aí, que acabou sendo publicada no Journal Infection, né? Que foi o seguinte, a gente olhou 99 hospitais que tinham reportado 11.248 infecções associadas a dispositivos em 234 mil pacientes dia, né? Entre 2019 e 2020. E a gente ligou isso com os 6.982 casos que tinham sido reportados, que está aqui nesse gráfico aqui de baixo, pacientes com Covid que internaram na UTI. Então, foi Covid por 1000 pacientes dia. E o que a gente observou aqui, ó? Nesse gráfico, que é o mês, desde janeiro de 2019 a dezembro de 2020, mais ou menos aqui pelo mês de março, você teve um boom de infecções, março, abril, por aqui, né? De infecções por Acinetobacter resistente a carbapenêmico por 1000 pacientes dia. O consumo de polimixina, uns 3 meses depois, também explodiu, né? A pneumonia associada à ventilação mecânica, a mesma coisa. E isso tudo correlacionado aqui com a infecção por Covid. Essas duas curvas aqui foram fortemente correlacionadas. Essa também teve correlação positiva. E a de polimixina, ela descolou dessa correlação. Por que ela descolou? A gente prescreveu muito mais polimixina do que infecção, né, do que tinha infecção. Isso chamou super atenção. Porque a hora que você tem surto, a polimixina virou a prescrição número 1 de qualquer infecção que o paciente pudesse ter. Então, isso chamou muita atenção. E isso é um trabalho bacana aí, que são dados aí nossos, né, do Paraná, do Brasil, que chama atenção para essa questão. A gente também teve falta de suprimento, né? Eu acho que vários estados aí no país tiveram falta. Eu coloquei aqui da polimixina, só para a gente lembrar, mas eu acho que teve outros medicamentos aí que também faltaram. E a gente fazendo uma reflexão agora,
os fatores contribuintes para um surto de Acinetobacter, ele é muito multifatorial. Quando a gente vê o surto, a gente vê a ponta do iceberg. Tem muita coisa por trás que a gente tem que olhar, né? Então, olhando o problema, assim, destrinchando ele lá da superfície para a profundidade, eu diria assim que, tudo bem, a gente teve as infecções e colonizações, mas antes a gente contaminou mãos, materiais, equipamentos. Antes a gente teve fragilidade em processos, né? De limpeza, de coorte, de pessoas, né? E os contribuintes indiretos, que é onde mora nosso calcanhar de Aquiles aqui, o que é? A gente teve muita gente nova, gente que não estava capacitada, teve situações em que a gente teve que pegar o colaborador para ensinar a aspirar o paciente, né, que não sabia aspirar o paciente. Acabou de ser contratado com a unidade de terapia intensiva e não tinha habilidade para fazer essa ação, né? Muito excesso de cuidado para pouco profissional. Então, tudo isso levou a gente a falhar, né? A cultura da baixa expectativa, então você via aquelas unidades cheias de paciente internado com Covid, fazendo enfermaria onde era leito privativo, muitas camas a mais do que era o previsto. Então, tudo isso gerou muita angústia, né, em termos de previsão, né, os pacientes graves e morrendo e tudo mais. Isso gerou bastante problema, né? As equipes não respeitando aí as medidas de precaução, cruzando áreas de apoio, de vestiário e tudo mais, né? E condições do paciente que a gente já falou, né? Que a gente comentou aqui de imunossupressão. Aqui eu só trouxe de um dos hospitais entre 2020 e 2021. Aqui azulzinha a curva do Acineto em 2021. E felizmente agora 2020 foi embora, né? Por enquanto está calminho. E a curva da polimixina em DDD, também em 2021 que está em azul. E o verdinho aqui é o 2022. Então a gente já teve um impacto aí, melhorou o Acineto, acabou a prescrição de polimixina, né? E juntando ainda nessas reflexões, esse artigo é bem interessante, ele traz um panorama bem legal em relação a todas as nuances que a Covid trouxe para a gente refletir sobre o paralelo aí com a resistência antimicrobiana. Então, ele coloca que a gente tem situações da emergência da resistência microbiana, da transmissão e do surto, né? Então, são vários cenários aí que a gente precisa olhar. O paciente COVID, ele tem abuso de antibiótico, né? Você pode ter antibiótico no ambiente, e esse autoabuso vai ter mais carreadores, isso predispõe a ter mais infecção, surto, né, de infecção. A disponibilidade de antibiótico também, ou a quebra na cadeia, a falta de insumos que vêm que não tem tanta regulação. A gente viu que na Covid muitas coisas tiveram que ser liberadas às pressas, né, porque estava em falta. Então você tem baixa, às vezes diminui a rigorosidade, né? Ou você não ter mesmo uma disponibilidade financeira de ter a terapia e isso gerar problema. As questões relacionadas à prevenção de infecção, os ambientes do hospital com tempo médio de permanência prolongado, gerando problemas, né? Ele até coloca um risco aqui, um perigo em relação a desinfetantes, também gerando problema em relação a micro-organismos do ambiente hospitalar. Quando a gente fala de distanciamento físico, se a gente tem, quando você tem essa coisa do lockdown, né, que você deixa as pessoas em casa, talvez aumente a transmissão em casa, mas você, de certa forma, pode diminuir a questão dentro do hospital. E no sistema de saúde, a ruptura da parte do tratamento clínico dos pacientes, eles demorarem mais para chegar no hospital, a gente ter pacientes mais graves chegando, então tudo isso vai, como se fosse uma bola de neve, o nosso iceberg lá, que pode realmente fazer grande confusão aí, né? E a vacinação, que daí, no caso, trazendo a vacinação e a gente tendo acesso à vacinação, diminuindo a infecção, a gente pode afetar, com certeza, a resistência microbiana. Para a gente refletir, eu trouxe essa imagem aqui. O Jim O'Neill é um macroeconomista inglês e ele foi encomendado para ele, lá em 2014, fazer uma análise do impacto da resistência microbiana se a gente não fizesse nada, lá, em 2014, né? E foi feito um trabalho bem interessante com vários cientistas aí que fizeram revisão do assunto e foi publicado em 2016. E o resultado desse trabalho foi um gráfico aqui bem interessante que falava assim, que se a gente não fizesse nada, até 2050, mais de 10 milhões de pessoas iriam morrer com relação à resistência microbiana, passando dos óbitos por câncer. A minha pergunta para vocês, será que essa estimativa continua assim?
Eu brincava que quando eu dava aula, eu falava assim, olha, a gente vai melhorar, a gente está falando sobre isso quando dá aula, então pode ser que isso já tenha melhorado. Quando chega a Covid, a gente provavelmente não melhorou, a gente andou uns 10 passos para trás, e essa previsão deve estar muito maior, com certeza, porque a gente vai sofrer impacto da Covid talvez por um longo tempo, né? Então, talvez essa análise tenha que ser feita de forma nova, né? E eu queria chamar a atenção para vocês que esse documento, ele falava o seguinte, que para a gente combater a resistência microbiana, a gente precisaria olhar, o público precisa estar consciente da questão do uso do antibiótico, lá em 2014, né? A gente já sabe isso há muito tempo, então a gente precisa trabalhar isso, fazer isso acontecer. A gente precisava de sanitização e higiene, que a gente sabe que isso também faz uma baita de uma diferença, né? Em relação à questão do antibiótico em agricultura, alimentação, que já se falava, a vacinação, a vigilância, o diagnóstico rápido, a disponibilidade das drogas, né? Recursos humanos, colaboração nacional e internacional. Então, não é novidade para nós, isso já estava sendo dito há muito tempo. Então, a reflexão que eu faço aqui com vocês é, tudo bem, a gente sabia de tudo isso antes, e por que a gente não conseguiu melhorar isso a ponto de conseguir frear, né, a situação da Covid e a resistência microbiana? Então, é um desafio para os prescritores competir com várias prioridades que eles têm na beira do leito na hora de fazer a sua prescrição. Na hora que ele vai prescrever, ele tem que pensar, primeiro ele tem que conhecer a microbiologia no hospital, né? O que eu posso prescrever, se for na sala da emergência, ter uma noção do que tem na comunidade, né, em relação a isso. Qual que é a probabilidade daquele paciente ter uma infecção bacteriana junto com a Covid? Então, ele tem que ter mão clínica. Geralmente, quem faz plantão em PS são os que acabaram de se formar, né? A gente não tem, às vezes, a experiência clínica. Puxa, será que esse paciente tem ou não tem infecção bacteriana? No caso da dúvida, que é uma via que a gente não gosta de prescrever antibiótico, né? Por que você prescreveu antibiótico? Por via das dúvidas, né? Just in case. E esse just in case é um problemão, porque daí ele pôs antibiótico, até você conseguir tirar isso 3, 4, 5 dias depois, são doses que a gente fez que talvez não fossem necessárias. Então, eu faço uma provocação aqui, que a gente precisa começar a trabalhar stewardship na sala de emergência. E eu não sei aqui de vocês, quem trabalha com stewardship em sala de emergência. Se tiver, levanta a mão. Nobody, né? Aqui a gente poderia pegar o problema na raiz, né? Na hora que está prescrevendo. A gente tem que dar suporte para a prescrição inicial do antibiótico. Eu tenho que ter probabilidades, a evidência clínica. Puxa, o paciente tem febre, eu tenho acesso a um exame, tem ou não tem condensação? Tem leucocitose, não tem? Tem PCR elevado? As coisas se misturam, às vezes, na Covid, né? Se eu tiver ferramenta diagnóstica que me dê prontamente se esse paciente tem ou não uma suspeita de infecção, a gente usou muito. No começo prescreveu muito, mas depois começamos a usar no paciente COVID procalcitonina, que nos ajudou em algumas situações a descalonar, né, o antimicrobiano, a tirar o antimicrobiano quando tinha muita dúvida, acho que isso aqui não é infecção. A procalcitonina, né, baixa, a gente era aquela dose da coragem para a gente tirar o antimicrobiano, né, pensando aqui na parte clínica. E a prescrição just in case, que é um grande problema. Então, depois que inicia, aí você vai precisar rever cultura e aí a coragem para descalonar num paciente grave, mesmo às vezes com a passagem lá com o infectologista, junto com o intensivista, olha, esse paciente provavelmente não tem infecção, vamos tirar o antibiótico, não, mas ele está muito grave. Então, essa discussão na beira do leito também é difícil da gente dizer. Então, eu diria para nós aqui de reflexão, que as nossas oportunidades de melhoria, primeiro eu colocaria para vocês aqui que apesar de a gente ter tido todas as ameaças anunciadas, a gente já sabia de tudo isso, né? A gente não conseguiu segurar essa onda. A onda da Covid veio e trouxe todos os problemas relacionados às infecções hospitalares e à resistência microbiana, sim, né? A gente tem uma oportunidade aqui de melhorar a nossa vigilância sistemática. A gente precisa ter esses dados de resistência prontos, né, para o país todo, assim, para todo mundo poder monitorar, consultar ao mesmo tempo, e a gente está de olho nisso de uma forma mais apertada, digamos assim, né, com ações mais apertadas. A gente tem oportunidade para melhorar diagnóstico etiológico, tem muita novidade chegando em relação a painéis, tanto para bactéria quanto para vírus no diagnóstico, mas ainda não é acessível economicamente, mas acho que isso pode ajudar bastante, né, a gente a ter mais certeza na hora de tratar ou não. A gente tem bastante oportunidade de melhoria na integração entre o plano de controle de infecção e o programa de stewardship. Talvez a gente tenha que ter times reforçados para o stewardship.
e times reforçados para o programa de controle de infecção. Às vezes, um só não dá conta, né, de fazer todo esse trabalho. Esse time de stewardship tem que ser um time que tem que estar presente nas unidades, isso a gente tinha que fazer acontecer em todos os nossos hospitais, mas não separado do programa de controle de infecção, porque não adianta a gente barrar o surgimento da resistência, a gente tem que parar a disseminação da resistência, né? Então, aqui é uma baita oportunidade também. Adequar as estruturas dos nossos serviços de saúde, gente, porque isso faz muita diferença para nós em termos de facilitar a transmissão cruzada entre os pacientes, melhorar a educação, tanto no PCI quanto no Stewardship, né, Antimicrobial Stewardship Program, e as oportunidades de melhoria no preparo para enfrentar doenças emergentes. Porque eu lembro lá no começo o quanto foi difícil a gente alinhar o passo, né, para atender essas questões. Com EPI, cada sociedade falando uma coisa, as pessoas ficavam confusas, né? A gente chegou a reunir várias sociedades diferentes da área da infectologia para uniformizar o conhecimento em relação a EPIs e construir um documento junto com a Anvisa para todo mundo falar a mesma língua e ajudar quem está na ponta. Porque quando tem muitas informações diferentes, as pessoas não sabem muito o que fazer, né? Então, foi um trabalho bacana da Força Colaborativa Brasil, que junto com a BH, com a SBI, com outras sociedades, e que saiu lá no começo para tentar ajudar. A gente precisa melhorar essa interface, essa comunicação nossa para enfrentar esses nossos problemas. E para finalizar aqui, eu diria que para você garantir o sucesso, você precisa garantir o básico, gente. Não sai muito do básico, né? A gente usa bastante esse infográfico lá no Paraná em relação a o que um programa precisa ter. A vigilância sempre, que é o que vai olhar tudo, né? Mas os pilares da higiene das mãos, das precauções, dos bandos de prevenção, limpeza, desinfecção, stewardship, eles são os pilares que sustentam o programa. Então, eu brinco lá com a equipe, né, quando a gente faz reunião. Se eu não cuidar desses pilares aqui, eu não consigo fazer stewardship. Eu vou ficar enxugando gelo só, né? Mas eu preciso cuidar da prevenção, sim, de infecção relacionada à assistência à saúde para afetar o stewardship. Então, as coisas são juntas. E se eu não tiver na base da casinha aqui, recurso humano, educação permanente, liderança, engajamento, comunicação e uma política de segurança institucional, essa casinha não se sustenta em pé. Aí a gente fica trabalhando que nem louco, né? Mas a direção do hospital não está muito preocupada com todas essas questões aí que a gente tem trabalhado. Então, existe muita oportunidade de melhoria de a gente estruturar isso e fazer realmente isso aqui acontecer. Para finalizar aqui a nossa reflexão, porque essa aula era mais de provocar vocês, para a gente refletir sobre o assunto, e agora sim, levar lá para as nossas casas, os nossos ambientes de trabalho, a provocação para trazer oportunidade de melhoria, mas eu diria que o impacto sim teve na Covid, com as infecções relacionadas à assistência à saúde, com a multiresistência e com os programas de stewardship, isso não tem dúvida, né? A gente tem que ter mais olhar sistêmico para enfrentar a situação, a gente tem que dar mais as mãos, sem dar as mãos, né, gente? Sem o contato físico. Mas dar as mãos assim, a gente precisa falar uma língua única. Junto a gente sempre vai ser mais forte do que separado, né? Então, as cidades, né, os municípios, os estados, o país como um todo, olhando para isso de uma forma bem efetiva. A gente tem que priorizar o que vai fazer, executar e monitorar, gente, porque se a gente não monitora, a gente não gera ciclo de melhoria, né? Apoio da direção sempre vai ser muito fundamental e a gente ter o apoio diretriz governamental vai nos ajudar a gente a enfrentar tudo que ainda vem pela frente. Temos que ter pessoas animadas, comprometidas, engajadas com essa causa da prevenção de infecção e da redução de resistência no nosso meio, no nosso estado, no nosso país. Tá? Muito obrigada pela atenção de vocês.